Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira, um dia depois da grande vitória do Grêmio ontem, diante do Estudiantes de La Plata, com 10. O Grêmio que venceu por 1-0, está muito vivo novamente na Libertadores da América, na sua chave agora, né? Encaminhando aí nos próximos jogos a sua participação na fase de mata-mata da Libertadores da América. Uma vitória extraordinária que o Grêmio conseguiu ontem diante do Estudiantes. Bom, Internacional, né, é semana de Sul-Americanos. Ontem, Libertadores da América, amanhã, Sul-Americana para o Internacional que já está no Equador para esse jogo. O Inter também precisando, né, 2 empates aí nas 2 primeiras rodadas na Sul-Americana, precisando de uma vitória para encaminhar aí a sua classificação. É bom, né, que se diga que na Sul-Americana apenas o campeão da chave passa para a próxima fase. O segundo colocado, vamos para uma repescagem exatamente com os terceiros colocados aí da Libertadores da América. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, canal 20520 da Claro Net, mas estamos pelo Brasil, né, no Rio Grande, pela canal 20520 da Claro, mas pelo Brasil, pela antena parabólica da Masper TV, canal 575, e aí são mais de 7.500.000 antenas parabólicas pelo Brasil afora. Você está conosco aqui na Masper TV. Mas para o mundo estamos pelas redes sociais. Você tem aí, né, o Facebook da Rede Sul, tem aí o Facebook da Masper TV, também o YouTube da Overgore, o YouTuber da Masper TV e também o streaming, né, da Masper TV. Ou seja, estamos aí na Masper TV, mas também aonde já estávamos, Rede Sul, a Desso TV. Então você tem toda essa oportunidade de estar conosco aí no nosso Dois Toques, sempre de segunda a sexta-feira. Tem o Instagram também das emissoras para você acompanhar os bastidores e o meu pessoal, o Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente nesse momento aí, Libertadores, Sul-Americana essa semana e final de semana já Campeonato Brasileiro, né? O Internacional recebendo o Atlético Goianiense no Beira-Rio e o Grêmio com jogaço, indo à Bahia enfrentar o Bahia. Nosso Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 71 anos agora, completados recentemente, nossa força é tradição. GBUX, seguro e proteção para sua família, instituição genuinamente gaúcha, nos orgulha a todos nós, são 110 anos de GBUX, é um caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. O Senai, o Senai sempre lhe proporcionando aí cursos, né, para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Então, faça uma graduação ou pós-graduação na Faculdade Senai. Inscreva-se em senai.rs.org.br, faça graduação, faça Senai. Em busca de destaque no mercado de trabalho, com graduação e a pós-graduação do Senai, você se qualifica para atuar em áreas com alta demanda por profissionais. Acesse senai.org.br e inscreva-se agora. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que estreou com derrota aí, né? Tombense no último final de semana, mas agora o jogo do próximo final de semana buscando a recuperação nessa abertura aí, estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Nosso Dois Toques de hoje para analisarmos a grande vitória do Grêmio de ontem, né, diante do Estudiantes e também projetarmos aí o jogo do Internacional amanhã lá no Equador com o Delfim. Comigo, o polêmico e reverente Ângelo Garbaschi, um mestre, grande conhecedor de futebol, Ernesto Guedes, e ele, numa euforia total, Jorge Santana, o verdadeiro Santaninha, filho nada mais, olha aí, ó, chegou até espirrando, saúde. Oi. Nada mais, nada menos que o grande saudoso Paulo Santana. Que euforia, hein? Que vitória. Foi a imortalidade tricolor, Santaninha? Pois é, só me passam 2 coisas místicas para falar sobre a vitória do Grêmio de ontem. A primeira é a imortalidade, né? Por essas e por outras, como um jogo como o de ontem, que o Grêmio é conhecido como imortal, né? Jogando com 1 a menos na Argentina, meu amigo. Libertadores da América. Olha, é coisa... É jogo do Grêmio mesmo, né? Só o Grêmio, né? Para me aprontar uma dessa.
A outra coisa mística da qual eu penso em falar é a estrela do Renato, né? A pessoa tem que ter estrela para se dar bem na vida, né? E o Renato, ele tem uma estrela que segue ele para onde quer que ele vá. O que quer que ele faça, né, resulta em coisas positivas, como a vitória de ontem, né? O Renato foi criticado por todos e, do meu ponto de vista, justamente por escalar JP Galvão e Galdino. Um erro para mim, ainda, mesmo com a vitória, foi um erro. Pois ele substitui, põe os garotos, e os garotos no primeiro lance fazem o gol e decretam a vitória do Grêmio. O Renato tem muita estrela na vida, ele é muito bom treinador, mas só isso não explica. Mas, o Santaninha, a estrela só é para os bons. A estrela só ajuda, só brilha para os bons. Uma coisa impressionante. Ele... Agora também é o seguinte, né? Ele já tinha, taticamente, como jogar com 10, né? Quando botava o time do Grêmio com o JB Galvão, o Grêmio estava com 10. Está acostumado. Sob esse aspecto, ele já entra com um a menos. E mostrou a reação do Grêmio, olha. Então jogou com... Desculpa, Cadu. 9. Então jogou com 9. Sim. Exatamente. Fala, Cadu. Não, exatamente isso aí, né? E o Grêmio que chegou à vitória, desculpa, mostrou exatamente esse poder de reação do Grêmio com 10, porque o gol veio após a expulsão do Vijaçante. Não, gente, e é jogo de Libertadores na Argentina. Isso é de uma dificuldade, é um ambiente hostil. E o Grêmio bravamente consegue uma vitória. Quando se dizia, Garbaschi, toda a imprensa dizia, não sem razão, que o empate seria ótimo resultado. Mas o Renato não pensou assim, porque o empate e uma derrota não significava muito diferença. E o Renato jogou, posicionou o Grêmio, buscando a vitória e se viu desde o início da partida. Desde o início do jogo, mas jogou de igual para igual. E o Renato tem isso, ele incute na cabeça dos seus comandados a vitória sempre. Mas aí que vem uma mística, né? Ontem eu falei isso no programa aqui do Cadu. E eu disse que isso era um jogo emblemático para o Grêmio. Porque foi lá em La Plata. Batalha de La Plata. Há 41 anos atrás. 41 anos atrás, o Grêmio começou a caminhada para ser campeão da América. E isto o Renato... Em 81. Com o Renato jogando. Com o Renato Exato. jogador. Então o Renato, ele estava ali de técnico e ele botou o Renato em cada cabeça de jogador. Então aí o que vem o conhecimento e o acreditar no treinador, porque às vezes não é muito de entendimento tático ou das próprias escolhas, mas sim da empatia que ele tem perante aos seus jogadores, de acreditar naquilo que ele fala. Foi assim. Naquele jogo que ele disse que falou da família. Lembra? Vocês é que tem que dar resposta. Como vocês vão chegar em casa? Está dentro do campo o resultado do que vocês vão falar. E agora imagina esse momento em que ele está com seus jogadores para jogar um jogo como esse. E essa questão que comentasse em relação à escalação dele, ele apostou na experiência dos jogadores. E os meninos que ele botou depois acabaram fazendo que... E aí deu velocidade ao time. Né? Mas essa é a característica do Renato. Ele apostou na experiência dos jogadores quando ele escalou o time que saiu jogando. O Galdino tem experiência do quê? Jogar no Tom Benz? Os critérios do Renato são os critérios... Mas são jogadores mais rodados, são jogadores mais experientes, Ernesto. São jogadores de mais idade. Os critérios do Renato são os critérios do Renato. Não me agradam, nem sempre me agradam. Agora, com relação a JP Galvão e Galdino, Cadu, com todo o respeito ao Renato, né, com toda a minha idolatria ao Renato, eu entendo o seguinte: futebol para mim é muito simples, Ernesto, Garbaschi, Cadu e amigos. Mas Deixa eu não, só para te dar, fazendo.
Todos. Aí eu estou dito assim, bom, mas ele escalou o JP porque não tinha. Todos os centroavantes do Grêmio. O Diego Costa estava fora do jogo, né? O menino aquele, o Jardiel, está lesionado. O André está lesionado. Ele não tinha outra alternativa. E o Galdino? Bom, aí foi uma opção dele. Aí foi diferente. Foi uma opção dele. Mas o que eu ia dizer... Fernandes, né? O que eu ia dizer, amigos, é o seguinte... Entrou depois e fez o gol. Sobre os argumentos do Renato, né, para escalar experiência. Eu acho que futebol é muito simples. Estou aqui ao lado de um mestre do futebol, um técnico vitorioso. O melhor tem que jogar. Perfeito. E Galdino e JP Galvão são perebas. Mas não sabem dominar a bola. O Natan Fernandes joga de centroavante no sub-20. Põe o garoto. Entrou e fez o gol pelo meio. Põe o Gustavo Nunes a jogar no lugar do Galdino. Mas não é o critério não pode ser a idade, tem que ser a técnica, Cadu. Perfeito. Tem que ser a técnica. Quem tá melhor joga. Mas puxa vida. Tu quer acreditar? O Renato tá lá. Ele vive diariamente com esses jogadores. Então, tu acha que ele não sabe o que ele está fazendo? Tu acha que ele vai fazer isso para ser prejudicado? Com relação a esses dois jogadores, ele não faz a mínima ideia. Porque insistir com o JP Galvão, um jogador ruim, não tem explicação, Cadu. Mas é o que tem. Vamos ver aí os melhores momentos, aí um compacto longo, mas eu acho que a gente pode, enquanto analisa, né? Porque... E olha que é um fã do Renato falando, vocês sabem, né? Sim, tu define ele de demiurgo. Demiurgo, meio homem, meio Deus. Meio Deus, né? Mas olha só, foi um jogo de muita pegada, desde o início. Foi um jogo de muita pegada. O Grêmio entrou nesse espírito, né? Sim. Espírito de Libertadores. Espírito de Libertadores, né? Foi um Grêmio que até... muita gente, os próprios gremistas, não esperavam que o Grêmio tivesse essa atitude que o Grêmio teve. A ponto do Vijaçante ser expulso, né? A ponto do Vijaçante ser expulso. Né? Agora, o que a gente analisava, né? Bom, o Ernesto fez a colocação. Esse time Estudiantes é um time jovem, né? É um time que tem as suas limitações. É um time que tem problemas defensivos. É um time que joga muito no contra-ataque e acabou sofrendo o gol de contra-ataque. Eu acho, não sei o que vocês pensam, que nós superestimamos os Estudiantes de La Plata. Eu acho. Porque só dizíamos que o empate estava ótimo, o empate estava bom. O empate não era bom, Santanino. Empate? Não, mas o empate mantinha o Grêmio vivo. Acontece que a nossa imprensa, em determinado momento, ela valoriza muito mais o adversário, sem conhecê-lo, do que o próprio time daqui, da história daqui. Ernesto, não é só verdade. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, definiu esse jogo como uma final de campeonato. Eu não estou falando do Guerra. Bom, mas se a imprensa avalizou o adversário, o presidente do Grêmio muito mais. Não, mas o presidente do Grêmio, ele pode dizer isso. Entendeu? Por quê? Porque ele não quer passar para o seu time salto alto. Ele não pode, o presidente do Grêmio, dizer que o Grêmio é infinitamente superior. Tu não vai valorizar uma vitória como essa, por exemplo? Não tem que valorizar. Mas eu não estou diminuindo, eu estou explicando as opiniões a respeito dessas coisas. Mas só que tem uma diferença. O Grêmio, o Renato, ele tem os vídeos dos jogos. Estudou o adversário. Lógico. Entendeu? Essas são as diferenças. As diferenças de que, às vezes, tu acha que é, mas não é. Outra coisa que se dizia, Garbaschi, antes dessa partida, é que esse era o jogo mais difícil do Grêmio. E era? Eu tô achando que pode ser o Achipato lá, o jogo mais difícil. Eu não vi esse... jogo a jogo, Santaninho. Eu não vi o Estudiantes como uma grande equipe. Ou o Grêmio anulou muito bem essa grande equipe que é o Estudiantes. Mérito total do Grêmio. Pode ser isso também. Porque eu não vi uma grande equipe no Estudiantes. Ou talvez ao contrário, ou o Estudiantes teria menosprezado o Grêmio por estar sem nenhum ponto ganho, na lanterna, com 4 gols negativos, jogando em casa. Será que não poderia ter sido o contrário? Eu acho, ao contrário de muita gente, eu achava que o resultado de empate era horroroso. Também acho, porque contigo. O Grêmio ficaria na dependência de 3 vitórias. Não poderia ter percalço nenhum. Com o empate, o Grêmio precisaria fazer 9 pontos. Ou seja, teria 2 partidas em casa e uma, como tu falaste, que é um jogo difícil. Gente, olha, tá vendo? Esse foi
O Cristaldo teve uma oportunidade nesse segundo tempo. Jogo de pegado como esse, não pode desperdiçar oportunidades como essa. O Grêmio teve duas, a gente está vendo nesses melhores momentos aí. Teve uma com o Cristaldo, que ele entrou sozinho pelo meio da área e chutou fraco, né? A gente viu. E depois, essa oportunidade do Soteldo também. Foram as duas oportunidades que o Grêmio teve no primeiro tempo. O Soteldo fez um banzé na defesa. Eu gostei muito do Soteldo. Agora, eu pensei, sinceramente, quando o Grêmio ficou sem o Vila Sante, eu digo, ou o jogo está empatado ou perdido. Não, mas o Grêmio aí, não vai conseguir Não, mas aí o que aconteceu? Certo? Evidentemente que quando isso ficou com 10, o Estudiantes se jogou mais para cima ainda. Abriu. Né? Porque, claro, aí ele com 10 foi para cima. Por isso e que aí, por isso que foi aquele buraco saiu no gol de contra-ataque. Vocês têm que entender o seguinte, quando se tem um jogador a menos, o adversário tem um jogador a mais, Claro. mas na linha de trás da bola. Olha aí, ó. Também aproveitando a oportunidade aí do lance, né? Marquezinho, hein? Fez uma bela partida ontem. Fez uma bela partida o Marquezinho ontem. Ele que é muito criticado em função, mas tudo que eu digo se leva em consideração. Não houve nenhum chute. Ah, bom, não teve, mas esse foi o chute defesa. que acabou de ver ali. Ele defendeu a bola que foi nele. Não. Foi Não com a houve mão. salto, Ernesto, não foi nada. com a mão, ele fez com a mão. Não. O Estudiantes não toma nenhuma bola. E o Renato ia mexer no time antes da expulsão do Vijaçante. Estavam na beira do campo para entrar os meninos, Gustavo Nunes e Natan Fernandes. Tem que mudar. Vijaçante foi expulso, ele manteve os meninos. Com um a menos, ele botou os meninos e os meninos, no primeiro lance, marcaram Por quê? o gol. Porque ele precisava da movimentação e velocidade de contra-atacar. E a qualidade de manter a bola. Aí é que entra o que tu estavas falando a respeito da qualidade. Mas sabe, fez aquilo que tu disse, né, Ernesto? Que normalmente o time que está com 11 contra 10, a tendência é se mandar para frente. E como se mandou para frente, a gente viu que um buraco que o Grêmio encontrou em todo o campo adversário, não tinha ninguém. E o contra-ataque muito rápido que beneficiou o Grêmio para o gol. Foi isso? Exato. Eles disseram, nós estamos com homem a mais, agora vamos para cima. Vamos tinham mais qualidade de jogo. Isso aí ia fazer as substituições antes. Então, o futebol e ainda outro detalhe também, né? Logo no início do jogo, e a torcida do Grêmio já começou a tremer o pé, logo no início do jogo, ele perdeu o Jeromel. Perdeu o Jeromel e entrou o Rodrigo ali, que o pessoal tem desconfiança. Perdeu o Jeromel e perdeu o melhor homem do meio de campo, o Vila Sante. Olha, tem que tirar, tem que dar foguete para cima. Tem que comemorar mesmo. Comemorar. Foi uma grande vitória, entendeu? Mas e deu vida para o Grêmio. Eu falei isso ontem, e que as vitórias, elas são importantes porque ela eleva a autoestima, né? Dos jogadores de todo mundo. E aí tu vai corrigir. Dá mais confiança. E tu vai corrigir aquilo que são as deficiências, os limites de cada um, e para que todo mundo saiba, e ele, Renato, também vê, né, que nesse momento também da vitória, ele não vai poder, ele vai ter que reavaliar as suas escolhas. Porque ele vai encontrar outros adversários diferentes desses. Porque vai vir na outra fase, são adversários mais fortes. Porque eu já considero o Grêmio classificado. Entendeu? Tranquilamente. Não, eu acho que, e fundamental... Desculpa. O Grêmio depende dele mesmo agora. O Garbasco que falou do Rodrigo Eli, o Grêmio foi perfeito defensivamente. Foi? Defensivamente. Verdade, antes e depois do Eli. Verdade. E sobretudo... Olha aí foi a expulsão. Olha aí foi o lance da expulsão. Sobretudo depois do gol do Grêmio. O Grêmio foi levado para trás, né? O que era óbvio, e se segurou defensivamente. Se manteve com o placar à frente.
Então, defensivamente, o Grêmio foi perfeito. A entrada do Dodge foi muito proveitosa, foi muito procedente. O Dodge, quando já... ali, não precisava ter pisado no pé do cara. Mas eu acho que aí a emoção do... Mas eu acho que... O Garbaz, que aí a emoção do jogo. É um jogo pegado, um jogo errado. Jogador experiente. Emoção do jogo. Jogador de seleção. As características do Vila Sante para entrar nos adversários é essa. Não, tudo bem. Mas ainda sendo um jogo esse... Então ele deveria... Pisou no pé, largou a bola e pisou no pé. Isso tudo é experiência. Ele está sabendo que ele é experiente. Não. É de seleção paraguaia? Seleção paraguaia. Mas não interessa, Garbaz. Nunca saiu lá de dentro. Agora, de experiência, ele está pegando no Grêmio. É uma fã do jogo. Aí não havia necessidade. É um jogo decisivo, um jogo pegado. Um jogo pegado. Tá, mas o cara não pegou a bola. Olha aí, aí o gol. Olha só, os meninos ganham na corrida, olha ali. Ali os dois, ó. Aí, ó. E aí a presença lá no Brasil, dentro da área, acompanhando o lance. Isso é um gol de velocidade, um contra-ataque, mas de velocidade. Aí que eu contesto, Renato. Os meninos entram com personalidade. Por quê? Mas por que daqui a um pouco na cabeça dele, eu vou, conforme o jogo, eu utilizo os meninos exatamente para definir o que acabou acontecendo. Definir o jogo. Cadu, tu nem sempre vai definir. Os jogadores do mundo estão aí, são tudo menino. Rodrigo, esse aí tem 17 anos. Isso é frescura. Mas, Cadu... Eu não sei. Tu nem sempre vai definir com os meninos, Cadu. O Renato é que é muito autoconfiante e põe os meninos faltando meia hora e os meninos fazem. Ganhar com um, daqui a pouco o outro time também desgastado, bota os meninos com velocidade. O Renato não ia fazer isso. Nesse momento que está melhor? Um tem muito nome, que é o Soteldo. O outro é o Gustavinho. Quem é dos dois que está jogando melhor? Então bota os dois. É o Gustavinho. Dá um jeito de botar os dois. O Gustavinho. Mas o Soteldo fez uma bela partida. Mas o Soteldo fez uma bela partida. Quem? O Soteldo fez uma bela partida. Mas o outro vinha jogando melhor que ele. Eu não vejo um ou outro, porque não os dois. Eu vejo os dois teve como titulares. Tem lugar para os dois. Galdino e JP estão sobrando. O sujeito teve esse gol anulado. Esse lance aqui, não? Teve esse gol anulado. Tu viu esse lance? Que foi impedimento? Como é que foi? Um braço de impedimento. Bom, para isso existe hoje, né? Para isso existe o VAR, né? O VAR. Bom, não valeu, não foi gol, que importante foi essa grande vitória do Grêmio, deixa o Grêmio vivíssimo aí, né? Deixa o Grêmio vivíssimo na competição. E o Grêmio agora, por ele mesmo, como o Ernesto falou, é um tipo de jogo que... E Libertadores conta muito isso, né, Ernesto? Uma vitória como essa faz o time crescer. E é uma vitória de 6 pontos, cara. Os jogadores brasileiros e todos, e o Vila Sante, todos eles sabem que a arbitragem sul-americana... é diferente. Ela é diferente. Não, esse juiz, até eu estava falando ontem, que é um bom juiz, porque ele estava apitando faltas que os outros não apitam. Então, ele deu o cartão amarelo com justiça para os dois lados. No primeiro tempo acabou com 4 cartões amarelos. 3 para o Grêmio, 1 para o... As gozações veio aqui, ó, o Sérgio Ribeiro dizendo, claro, não podia deixar de ganhar, afinal o adversário era vermelho e branco. Olha só, o que você ganha sempre, aí não corre risco nenhum. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico, toda essa equipe, para lhe dar assessoria, o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, lá tem de todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Os contatos estão aí, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado. Qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, resolva aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, versão de laje, piso, tudo. Nessa linha você tem lá no SOS Telhado. Olha, atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato aí, 51, código de área 999-626227. Revisão do seu carro? Aí, é na Casa Pneu, 60 anos de qualidade, tem tudo para a revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí caso você queira agendar a sua ida até a Casa Pneu, 51, código de área 3342-4245. Mensagens dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta quarta-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco.
Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Ingresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, com o polêmico e reverente Ângelo Garbaschi, o grande conhecedor de futebol, mestre Ernesto Guedes, e o verdadeiro santaninha, Jorge Santana. Nosso Dois Toques para, olha só, ter Unimed Porto Alegre, olha a importância desse recado. Ter Unimed Porto Alegre significa ter saúde para brincar com os filhos, viajar com os amigos, conquistar os seus objetivos e muito mais. Só o melhor plano de saúde da região tem benefícios exclusivos para você aproveitar mais cada momento da sua vida. Acesse o site e conheça o plano ideal para você, unimedpoa.com.br. Bom, essa vitória do Grêmio foi extremamente importante, na medida que deixa o Grêmio aí vivíssimo na sua chave, na Série C. E como a gente comentou, né, uma vitória que não tenha dúvida que passou pela passagem, apesar das críticas do início de escalação do Renato, o próprio Santani, que define ele como demiurgo, né? Mas não tenha dúvida que essa vitória passou por ele, né, Ernesto? Essa vitória do Grêmio, né? E vai dar um ânimo maior, não tenha dúvida, até para o Campeonato Brasileiro. Cadu, todo mundo está esquecendo um fator fundamental que foi a vitória contra o Atlético Paranaense. Esta vitória contra o Atlético foi
a reabilitação... E o Grêmio foi assim para lá, para Buenos Aires. Imagina se tivesse vindo um resultado ruim, que ânimo, que espírito iria... Sim, né? o Grêmio saiu daqui com uma autoestima elevadíssima, com confiança, com tudo, e desempenhou isso ontem no jogo. Foi. Bem Foi claro. Foi um time determinado. A personalidade do time, independente até dos jogadores que não estavam rendendo, mas o time com personalidade de jogo. E isso é fruto exatamente daquela grande vitória, porque se tu comparares o Atlético Paranaense com o Estudiantes, não tem termos de comparação. É bem melhor time. Não? Sim, e um Atlético que vinha de invicto de 8 vitórias. Tocando 4-0 e já sendo cantado como o disputante ao título do Campeonato Brasileiro. Então, esta vitória fez com que o Grêmio saísse daqui com a cabeça erguida. Importante. Aí obteve o resultado. Vamos ver o que o Renato falou. Tu diria que seria a palavra do Senhor? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Salmos. Vamos ver, até porque essa coletiva da Comebol, então, né, apenas o áudio sem imagem. Mas o importante é a palavra, né, do Renato. Hoje, a nossa equipe foi, digamos assim, quase que perfeita, né? Perfeito é uma palavra muito forte, mas o time se comportou muito bem, do início ao final, soube suportar a pressão do adversário, o apoio da torcida deles. Jogaram como realmente um time bastante experiente, não dando chance para o adversário. E nós sabíamos que mais cedo, mais tarde, nós iríamos encontrar esse espaço. Apesar de nós termos um jogador a menos, isso é elogiado no meu time também, porque nós conseguimos fazer o gol com um a menos. Depois mantive uma linha de 5, uma linha de 4, na frente dessa linha de 5, ficou difícil para eles entrarem. Justamente coloquei o Carioca aí porque eles iam cansar de alçar essas bolas aéreas. Mas a equipe se comportou bem, suportamos bem a pressão até o final do jogo e como já falei, conseguimos 3 pontos importantíssimos, que o Grêmio volta e volta com tudo na briga por uma das vagas. Tá aí a palavra do Senhor. Nós vimos nas fotos ali, enquanto o Renato falava, 2 meninos da base do Grêmio, dando uma alegria sem tamanho para a torcida gremista, né? Puxa, quanto vale isso? Meninos criados no Grêmio, dando essa alegria, jogando com personalidade, sendo decisivos na Libertadores, a Copa mais importante, na Argentina, não sentindo a pressão. Isso não tem preço, isso não tem preço. O Ernesto fazia um gesto aqui para mim, dizendo que o Nathan Fernandes se valorizou o seu passe. Mas com justiça, esses meninos aí valem ouro. E estão trazendo alegrias para o Grêmio. Infelizmente, hoje, quando a garotada se sobressai, ela é vendida, né? Essa é a verdadeira vitrine para esses meninos. Por quê? Porque isso é um jogo internacional. Vai passar para a Europa toda, que anda atrás de tudo. É por isso que as SAFs estão aqui no Brasil. Já anda aí atrás É por isso que as SAFs estão no Brasil. Não é para botar dinheiro nos clubes, não. É para levar os nossos jovens daqui das bases, porque aqui é o futebol. O Brasil é o país do futebol de meninos, de revelação. Aqui nasce jogador que nem erva daninha. Não, é só... A Europa só quer jogadores até 20 anos, por aí, né? Só que tu não pode fazer como o Internacional fez, que trouxe para cá um argentino para cuidar da base. E agora está trazendo uma argentina para cuidar da grama. Agora, Ernesto, aquilo que o Renato disse ali no início da coletiva, né, uma partida perfeita, um negócio perfeita, ele até disse assim, olha, né, até pode ser um exagero. Agora, o contrário também, o Grêmio não pode ter essa autossuficiência achando que, evidente que uma vitória espetacular, maravilhosa, mas também porque daqui um pouco, olha... Está tudo bem, está tudo ótimo, não. O problema é sempre a questão é essa, é dar sequência e manter esse tipo de aproveitamento. Esse era um jogo, é um jogo que vai ser bem diferente em relação ao Bahia lá. Sabe como é que tu melhora isso do que eu falei ontem? É a respeito exatamente da avaliação de tu ter uma equipe mais confiável, em que ela tenha aquela qualidade de base,
Não, porque todos os grandes resultados do nosso futebol aqui foram com jogadores da base. Não, as grandes conquistas de Grêmio Internacional, metade da base sempre. E metade de jogadores sempre. Que vieram de fora. Sempre. Agora, tu falasse uma coisa, Nelson, como treinador, eu quero que tu me diga. Dissesse uma coisa muito certa, uma equipe confiável. Agora, tá certo, tem razão. Agora, como que vai ter uma equipe confiável se o cara joga uma partida na terça-feira e 72 horas depois está jogando outra partida? Se vão jogar 8 jogos praticamente em 9 dias. Como é que não pode ter uma equipe confiável? Só que tu entende equipe... Plantel? Não, tu individual. Eu não. Tua equipe confiável é quando tu escolhe os melhores da equipe para jogar. Mas essa é a diferença. Não, mas nem sempre dá para botar os melhores. Porque tu não pode ter num plantel 27 jogadores do mesmo nível. Não pode. É impossível. Só um pouquinho. Tu está falando de uma hipótese futura. Eu estou falando do presente. Não. De uma partida para outra tem que trocar. Só um pouquinho. Tem que trocar. Os jogadores de melhor qualidade estavam bons. Podiam jogar. Não vão poder jogar sempre. Não. Aí o Rui, tu bota o Rui para jogar. O que vai fazer? Mas o Ângelo, a gente vai falar do Internacional depois que joga amanhã com o Delfim, já está no Equador. O Internacional, isso serve para o Grêmio também. O Internacional vai ter agora o mês de maio 8 jogos. Não dá para jogar com o 8 em 3 competições, praticamente um jogo a cada 4 dias. Sim, não dá. Então, tu não vai manter sempre a mesma equipe, tu tem que ter grupo plantel. Escolher uma prioridade. Não, só um pouquinho. Espera um pouquinho. A prioridade vem conforme o momento. Tu vê o grupo de jogadores do Grêmio e o grupo de jogadores do Internacional. O Internacional tem, dentro do seu grupo, jogadores que tu pode substituir à mesma altura do outro. Na teoria, é isso. Só que o treinador internacional não entende isso. O Grêmio... Aí é jockey. Tu deu uma Ferrari e não tem piloto. Não, esse foi o Miguel Pardal, aquele que teve aqui. Agora tem o Cudê Pardal. Então, o Renato tem, dentro do grupo do Grêmio, as suas limitações. Mas deixa eu terminar. O próprio Renato disse. Mas tu não pode pegar os limitados em reprimenda aos melhores. Esse é o detalhe. Mas aí não é questão de momento, questão exatamente por isso, desgaste de jogos. Foi o que o Renato disse. Ele já disse numa coletiva. Olha aqui, entre os treinadores de futebol, não é de agora isso, né? Que sempre o que está na reserva, vamos supor, antigamente era assim e assim até hoje. Né? O que o goleiro reserva é melhor que o titular. Ele não joga, ele não falha, não tem nada. Mas o futebol está um pouco diferente, bastante diferente da tua época, inclusive, porque hoje o cara sabe 72 horas ou quanto tempo, se um cara... Eles são cientificamente, se o cara está em condições ou pode até vir estourar. Então, por isso que dizem, certos jogadores não vão entrar em tal jogo. Só para te ter uma ideia. Qual é o maior número de lesões na história? Só para te ter uma ideia, o Internacional... Com toda essa tecnologia que tem... O Internacional tem 8 jogadores do departamento médico. O Grêmio tem 9. Sim. Então, tu quer exigir o quê? Falar nos melhores, sem condições de jogar... Eu fico animado com a ideia de que o Grêmio ganhou ontem sem Diego Costa. Que o Grêmio ainda vai jogar Libertadores com o Diego Costa. Tem isso ainda por cima, meu amigo. Mas tu sabe por quê? E só mais uma coisa, só mais um destaque meu. O que jogou o Fábio na lateral esquerda improvisado. Jogou uma barbaridade. Olha aqui, ó. Falar em Inter, né? O Garbassi falou Inter. Você tem tudo o que você precisa em termos de ferragem, aí na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião de Sudão, hoje vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vamos para 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, é que ele tem todos os segmentos da nossa vida, sempre nos facilitando de tudo que é maneira. Como é agora, o Banrisul tem uma relação única com o servidor público estadual. Entende as suas necessidades. Por isso, conte com o crédito Fidelidade. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso Gráfica, que pertence ao Grupo Impressul, com loja sempre bem pertinho de você, né? Além dos quadros personalizados, diversos produtos que a Clique lhe oferece. E também
diversas promoções, mas essa aí é permanente. São 100 cartões de visitas por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o último bloco dos nossos 2 toques desta quarta-feira, e aí falando do Internacional, que tem jogo também decisivo amanhã lá no Equador contra o Delfim. Voltamos logo. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Está escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras, de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso 2 toques desta quarta-feira, com polêmica reverente a Jugar Basque, Ernesto Guedes e o verdadeiro Santaninha, Jorge Santana. Bom, o Internacional tem esse jogo amanhã, né? Esse jogo contra o Delfim lá no Equador. O Inter que vem aí 2 empates pela Sul-Americana, também precisando de um resultado positivo. E, bom, o Inter que ontem conheceu aí as datas, né, do seu adversário, isso pela Copa do Brasil. O Inter que terá 8 jogos aí no mês de maio, do Grêmio também, né, em 3 competições. Aí ficou definido que será dia 1º de maio, na próxima quarta-feira, exatamente daqui a uma semana, né, 22 horas e 30 minutos no Beira-Rio, depois o jogo de volta, o jogo no dia 22 contra... A revanche. Mas o Internacional, olha, com toda uma logística aí, né, já hoje treinou, viajou
para o Equador. E o horário, olha, 11 horas, né? 11 horas, horário de Brasília, né? 9 horas, horário do Equador. E o Inter que retorna logo após o jogo, né? Aí terá esse jogo pelo Campeonato Brasileiro domingo, às 20 horas, contra o Atlético Goianiense. O Internacional envolvido numa grande logística também. O Inter se sente pressionado pela vitória do Grêmio a ganhar no Equador? Isso chega no grupo do Inter? Chega. Chega. É a mesma coisa que o Grêmio venceu o Atlético e o Internacional perdeu para o Atlético. Isso aí chega no Grêmio, como motivação, mostrando a grandeza da vitória. Tá? Porque se o Internacional ganha lá, diminui a vitória do Grêmio aqui. Entendeu? São os confrontos saudáveis, né? Eu perguntei, mas a resposta minha era a mesma do Ernesto. Tudo é Grenal aqui. Aqui na nossa terra, tudo é Grenal. Não tem competição diferente, não sei o quê. Tudo é Grenal, por isso que nós temos 2 grandes clubes. E a rivalidade é fantástica. Eu vou encaminhar um assunto para o Ernesto, que é o nosso professor aqui. E é um... Só que deixa eu explicar. Quando ele chegar aqui, e se o resultado não for positivo, foi o desgaste da viagem. Ele foi a Caxias. Eu vou fazer uma colocação para o Ernesto Degues, que quando estava em atividade, era o meu treinador preferido do Rio Grande do Sul, porque era um estrategista, porque incendiava, pegava clubes do interior com menores possibilidades que a dupla Grenal e vinha aqui e incendiava. Então, eu sempre fui um fã do Ernesto Guedes. Mas eu vou fazer uma colocação. Eu senti que o Internacional começou a não apresentar uma boa produção e decair a partir de um certo momento, quando começou a decair a produção do Alan Patrick e do Maurício. 2 peças importantes que não vêm apresentando o mesmo desempenho de antigamente. O que tu acha? São 2 jogadores de qualidade. Maurício, que tem propostas para sair do Inter. A cabeça. Não, então está na cabeça. Está na cabeça. Tá. E o Alan Patrick, com a vinda do Borré, de todos esses jogadores, os salários maiores. Deixa só eu contrapor uma coisa. O Inter ganhou do Palmeiras sem Alan Patrick. Não, sem Alan Patrick, sem Valência, sem Alário. O Wesley não entrou, não começou a jogar contra o Palmeiras. O Alan Patrick, o Inter está decaindo de produção, ele não é mais o mesmo. Não, o Alan Patrick vinha mal, Garbassi. Que isso? O Alan Patrick vinha mal até. Ó, então, mas é isso que ele está falando. Eu estou falando. Mas ganhou do Palmeiras sem o Alan Patrick. Eu estou falando que o Alan Patrick vem mal e o Maurício não está, quem sabe, mais com a cabeça no Inter. Não. O Maurício tá no exterior. O Maurício até foi bem nos últimos jogos. Não tem isso. Não tem. Olha, quer falar aí bem, olha aqui, ó. Tudo que você precisar para deixar o seu carro, que é um brilho, que é espelho total, então é uma lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, né? Tá aí, ó. Mais de 40 anos, deixa o carro, vai buscar, espera, como você quiser, aquele atendimento VIP, né? Tá aí o telefone, o endereço, o ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Nilópolis. Olha só, quem gosta de retrospecto, sabe há quantos anos o Inter não ganha lá no Equador? Talvez tenha sido até na época do Ernesto que tenha ganho. Há 17 anos. Há 17 anos que o Inter não ganha no Equador. Só que esse Delfim não foi os times que o Internacional enfrentou naquele. Foi contra o Emelec, por Libertadores, Recopa, né, Sul-Americana também. Na última Sul-Americana que participou foi contra o 9 de outubro. Né? Foi um empate 2-2. Mas não sei se retrospecto isso aí conta nesse momento, se leva em consideração. O Inter não estava um tempão também sem ganhar do Atlético lá? Não tinha isso também? Também. E manteve a escrita. Do Palmeiras também, do Palmeiras também. Não, mas daí ele quebrou, né? Do Palmeiras também. Aí ele quebrou o tabu. Pois é. Mas aí, o Atlético os dois lados da moeda, né? Mais uma vez eu vou me incomodar, mas eu vou dizer uma coisa, viu? Jogo jogado. É jogo jogado. É os cururu. Vai enfrentar um cururu. Vai enfrentar um cururu. Vai enfrentar um cururu. Já disse no programa passado que essa chave do Internacional é cheio de cururu e o Internacional está sofrendo. Está sofrendo para se classificar. Agora, eu vou dizer uma coisa, é o seguinte, eu acho que a direção do Internacional não vai lamentar muito, sabe? A desclassificação da Sul-Americana, porque o Internacional está visando realmente ser campeão brasileiro.
A Sul-Americana é secundária. Garbaz, é secundária. Não, o presidente já disse que essa é a prioridade. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Mas tu não pode desprezar uma Sul-Americana. Não é uma Libertadores, mas é uma Sul-Americana. E logo ali na frente tu vai te encontrar com aqueles grandes clubes também que saírem, né? Porque a Sul-Americana é diferente. Tu classifica o primeiro, o campeão, o segundo se junta com aqueles terceiros melhores colocados da Libertadores da América. Então não é uma competição tão fácil. Nessa Sul-Americana tem o Boca Juniors, né? Não são só times cururus, não. Mas não é o pensamento da direção do Internacional. O título de uma Sul-Americana foi o primeiro time brasileiro a conquistar uma Sul-Americana, que foi o Internacional, te dá vaga na Libertadores do próximo ano. O Internacional não está pensando isso. Cadu, o Internacional está pensando a prioridade no Campeonato Brasileiro. Bom, foi o que disse o presidente. Mas me atendo ao que disse o Garbaski, esse grupo do Inter na Sul-Americana é mais fraco do que o Gauchão. Não tenha dúvida que é um grupo fácil. Só que competição sul-americana não existe facilidade. Os times crescem. Deixa eu dar um detalhe das importâncias da Libertadores de América. Hoje nós temos no Brasil que o Campeonato Mundial de Clubes ele vai ser realizado, e quem é que já tem assegurada a ida a esse Mundial no Brasil? É o Palmeiras, é o Fluminense, são os dois que já estão lá. Tu sabe qual é a premiação? 2 bilhões, Imagina chegar... Agora os times 50 europeus... 50 milhões de euros para o Fluminense. De euro. Quanto é que dá isso aí? Só para participar. Não, e aí o seguinte, agora com essa premiação, garantido. Ernesto, agora com essa premiação, os clubes europeus que não davam muita bola vão valorizar e muito para querer ser campeão. O Fluminense já tem essa quantia. O Palmeiras já tem essa quantia. E Grêmio e Inter terão quanto? Não, nada, porque eles têm que garantir que ser campeão da Libertadores. Então como é que vão competir para fazer time contra mundial, time? Estou falando time para chegar no Mundial. Já tem garantido esse valor. Agora, como é que vão fazer plantel para enfrentar esses times? É só ganhar uma Libertadores. Tu vivia criticando o presidente do Inter, não fazia. O Inter agora fez plantel. Parei de criticar. Agora estou criticando o treinador, que deram uma Mercedes para um cara que não sabe dirigir. Pronto. Com todos esses jogadores, o Internacional sofrendo numa chave da Sul-Americana, que são times de terceira linha, não sei se classificariam no Campeonato Gaúcho. Esse que o discurso não serve mais para o futebol. Essa frase é do Miguel Pardal, aquele urso que o Internacional trouxe. Que ele disse que vinha por uma Ferrari, dirigia uma Ferrari, só que ele não sabia que essa Ferrari não tinha motor. Olha que eu falar, o motor que mostrou uma capacidade muito grande aí, a gente falou desses meninos do Grêmio que entraram ontem e resolveram o jogo. Esse menino que apareceu no Internacional, Gustavo Prado aí, né? Aquele clássico, camisa 10. Personalidades, ele certamente estará amanhã no time titular do Internacional. É mais uma experiência que ele passa a viver. E o Wanderson fora, né? Exatamente, e é um jogador que acho que a gente falou, né? Às vezes pela uma circunstância ele apareceu para a base, né? E a gente sempre acaba trazendo outros jogadores, daqui a um pouco não olho para a base, né? Mas esse menino aí, olha, ele entrou nesse jogo contra o Atlético com uma personalidade, né? E uma parece personalidade. Que o Grêmio não pode. Não é que não possa. Não pode. Pode? Mas quem é que disse que não pode no Grêmio? Quem trouxe esse guri foi daquela equipe que foi dispensada, viu? O argentino que mandaram embora, eles foram observar a Taça São Paulo e viu esse guri jogando no meio de campo pela Ferroviária de Araraquara e trouxeram o guri. Esses observadores foram mandados embora. Ou seja, quem é bom, manda embora. Lá no Internacional é assim. Mas da Ferroviária... Quem é bom faz estrela, mas não manda é embora. da Ferroviária. Foi? Não. Porque a Ferroviária é do Juliano Bertolucci. Bom, trouxeram da Ferroviária. Ele jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela Ferroviária. Sim. É isso? Ele era o camisa 10. Camisa 10, meia cancha. Então daqui é do Juliano Bertolucci. E daqui um pouco... Aí não foi nenhum olheiro. Foi o Bertolucci que botou aqui. Essa questão, pois ele mostrou qualidade, Gustavo, mas tem que ter aquele cuidado também, né? Um jovem, quando entra, o Ernesto sabe melhor que qualquer um, né?
Daqui um pouco vai muito do momento do time. Santaninha não quer cuidado. Santaninha quer tira o Galdino e põe o Natan Fernandes. Tu quer cuidado? Exatamente. Tu quer cuidado pro... Não, mas eu acho que se é um time que está bem, isso a gente tem os exemplos. Quantos jogadores jovens aí que entraram, um time não estava bem organizado e acabaram não dando uma resposta. Porque aí tu não é ele que vai decidir. Não tem uma individualidade que vai existir num time que está organizado. Agora, tu entrar num time que está bem, organizado, né? Aí é uma situação diferente, né, Garbazzi? Mas aí, por exemplo, aqui, tem que ter coragem de botar no banco o Maurício e botar esse Gustavo Mota. Mas não tem nada do lugar do Wanderson, não tem nada a ver com o Maurício. Não, agora pode ficar o Wesley e o Maurício ir para o banco e a segurança entrar no meio de campo. Tem muita movimentação. Olha aqui. Ele é meia mesmo. Então eu vou te mostrar uma coisa. Aqui estou com o Petralha. Tá. E quando eu assisti a Ferroviária jogando, eu mandei aqui para o Petralha e dei o nome do jogador, tudo, para o Petralha, na Ferroviária de Araraquara. Porque até então eu não sabia, que eu sabia que não era... Aí sabe o que ele me respondeu? Porque ele disse assim, não, a Ferroviária de Araraquara é do Bertolucci Ernesto. É impossível fazer negócio com ele. Agora, esse jogador. Como veio, quando não veio, tá aí. O problema é que ele tá aí. Como veio, como não veio, tem que botar não veio. Tudo bem, ele até tá melhor que o Wanderson. O Wanderson selecionou. O Wanderson só vai voltar somente lá no final do mês de maio, pela lesão que teve, né? Tornozelo. Né? E o início de junho. Então, muito tempo. Ele vai ter essa oportunidade. Até o Maurício está bem, mas eu concordo que ele até entrou melhor que o Maurício, né? Até melhor. Embora o Maurício fez uma posição diferente. E o Wesley não pode sair do time. Não perde. É um jogador objetivo. Mas essa é a questão de tu ter grupo. Vamos lá, eu vou te repetir. O Internacional tem 8 jogadores do DM, o Grêmio tem 9. Então, a importância de ter grupo. Talvez se esses jogadores estivessem em condições, não teria oportunidade. Agora vamos ver se o treinador vai saber mexer com o grupo. Bom. Tu tem grupo para isso, foi aquilo que o Ernesto disse. Agora não adianta dar um carro bom se o cara... Não adianta dar um carro bom se o cara não sabe comandar. Mas tudo bem, mas ele tem que saber que é o seguinte, tu tem que ter jogadores, são longas competições, Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil, é Libertadores da América, é Sul-Americana. Então tu precisa de grupo. O próprio Renato já disse isso. Olha aqui, se tem times aí com 2 times para serem titulares, poupam jogadores, por que eu, que tenho um grupo mais reduzido, inferior, não vou poupar jogadores? Pelo amor de Deus, né? Bom, o que nós não poupamos é para onde vamos agora, né? Porque lá só tem aquelas delícias do Barranco e do Barranquinho. Não esquecendo aquelas promoções que você tem sempre de terça a domingo lá no Barranquinho. Hoje, quarta-feira, está aí na tela para você. Olha, você curte aonde você quiser, né? Tem delivery, tem takeaway, tem entrega, você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Bom, eu sempre que estou lá, ou qualquer lugar, não deixe saborear, né? O suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá e qualquer lugar, comer o Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidade, o Jefferson Sternal, para você estar de carro novo, é só passar uma das revendas. Tem zero, seminovo, tem o Niro, novo carro daqui, que o próprio Jefferson mostra aí, né? No nosso break comercial. Os adeptos 2 rodas, facilidade do Jefferson é na Suzuki São Moto. Moto para passeio, moto para trabalho e 2 endereços. Avenida Ipiranga ao lado da Kia São Moto e na Avenida Ceará ao lado da Kia São Moto. Preço e qualidade, só tem um caminho. Grupo Zafari, né? Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Teu palpite, não, antes disso, teu palpite para o jogo de amanhã. É às 11 horas, nós estaremos aqui também antes do jogo, né? O jogo, 21 horas, horário de Brasília, mas de repente não está aqui amanhã. Qual é o teu palpite aí? Internacional 2-0. Olha aí. Ernesto, Internacional, todas as possibilidades lá de vitória amanhã? Depende do Cudê, né? Pô, vocês pegaram uma bronca do Cudê, que é brincadeira. Santaninha, deu fim 2-0. Deu fim pro Inter. Deu fim no Inter. Para mim, deu fim é só para tratar de economia. Deu fim, Neto. Tá bom, nós voltamos amanhã, antes do jogo, até projetando mais esse jogo do Internacional, o Delfim, jogo pela Sul-Americana.
Obrigado, Santaninha. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Garbassi. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continue na programação que você estiver assistindo, né? Muitas atrações aí na sequência na Masper TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.